bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Chegando no seu programa Saúde na TV Passo Fundo, pela Coprel e também NET. Deem uma olhada, mas deem uma olhada já. Olha quem voltou! Tem muita novidade, mas hoje a gente vai falar sobre os 3 anos de cirurgia robótica no joelho aqui em Passo Fundo. Antes vou agradecer aos nossos patrocínios. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Índia Mara Calmo, psicóloga clínica. Cirurgia plástica integrada. Aline Dalcin. Silvia Dalauba, treinamento e desenvolvimento humano. Oficina de vacinas, crianças e adultos. Carmen Steffens, Passo Fundo Shopping. Bi Bardot e Mano Escobar. Dr. André Kuhn, saudade é pouco, porque toda vez que o senhor vem, é uma grande alegria, já que o senhor é sócio já aqui na TV, é o doutor da TV, como chamam ele, e a gente vê que a sua movimentação está forte na internet, viagens, congressos, e hoje o senhor trouxe um tema muito importante, que são esses 3 anos de pioneirismo em Passo Fundo, em robótica, dos joelhistas, como eu gosto de brincar com o senhor. Temos que contar da origem, do início de tudo e o que está vindo por aí. Sim, agora final de maio a gente fecha 3 anos que começamos a fazer na prática a cirurgia robótica em Passo Fundo. Tem bastante história, né? Você chegar a esse tipo de evolução tecnológica é muito prazeroso e ao mesmo tempo é toda uma história de vida num serviço das instituições, né? Tanto o Hospital São Vicente, que é onde a gente trabalha, quanto o IOT, que é a clínica que eu atendo, que trabalho, toda uma história construída entre essas duas instituições em se ter credibilidade, autoridade, ter condições de convencer as necessidades de investimento, da evolução tecnológica, fazer com que Passo Fundo seja pioneiro, fazer com que Passo Fundo esteja sempre na vitrine da evolução médica, né? Permitindo que a gente consiga fazer as mesmas coisas que grandes centros no país ou fora do país estão fazendo, da mesma forma que eu sempre brinco, né? A gente está online. A gente está online com o que se faz no mundo. Nós não estamos defasados, nós estamos no mesmo tempo em que os grandes centros estão se desenvolvendo e fazendo as tecnologias. Então tem toda uma história, né? E uma história que começou há muitos anos, né? São vários procedimentos feitos. E o que a gente percebe, né, hoje, e eu consigo ter uma certa leitura, né, do que foi o passado. Eu vejo prótese de joelho desde como estudante de medicina. Então, meu colega, o Dr. José Sagin, foi o primeiro médico no interior do Rio Grande do Sul a fazer prótese de joelho. E foi em 1983 a primeira cirurgia que ele fez. E naquela época era quase que uma aventura fazer uma prótese. Era uma cirurgia bem complexa, você passava uma tarde para fazer uma cirurgia. Os pacientes ficavam bastante tempo internados, não se tinha bons materiais e não se tinha ainda a expertise que se tem hoje. Mas foi evoluindo e hoje a gente vê o que se fez e o que se está fazendo, é um abismo a diferença, né? De preparo, de estruturação, as pessoas, o treinamento. Então isso é muito importante, né? E prótese de joelho não é uma cirurgia para ser feita em qualquer lugar. Ela é para ser feita em instituições preparadas, que tem toda uma estrutura de equipes multidisciplinar treinadas, uma estrutura de centro cirúrgico, uma estrutura com proteção aos riscos das complicações possíveis de uma cirurgia. A evolução tecnológica, a robótica, ela traz proteção do resultado e da funcionalidade. Mas por trás de tudo isso tem outras coisas extremamente importantes que são muitos avanços que se teve durante todos esses anos, né? Então eu posso dizer que a gente está fechando os 3 anos, a nossa percepção de como a gente começou e como que a gente está hoje também é muito grande, já é um aprendizado importante, né? Quem se beneficia é a sociedade, é os pacientes, é nós profissionais, pela nossa satisfação, né, em poder ofertar e dizer que realmente aquilo é uma cirurgia segura. São gerações que o senhor falou, o Dr. Sagin, que a gente gosta muito, que fez a diferença naquela época, que hoje continua também junto com vocês. Essa equipe multiprofissional, multidisciplinar que o senhor tem, e eu tenho que fazer um adendo, doutor. Nós temos o
hospital próprio para ortopedia, coisa que muita cidade não tem. A própria ligação do IOT com o Hospital São Vicente, ela propiciou bastante isso, né? O IOT sempre foi um serviço de ortopedia que nasceu dentro do Hospital São Vicente. Houve uma época em que nós fomos um hospital, o IOT foi um hospital, a gente construiu o hospital, depois nós vendemos o hospital ao Hospital São Vicente, já numa relação de uma parceria já existente e que hoje se tornou muito forte, né? Nós continuamos como grupo de ortopedia focado dentro do Hospital São Vicente, exclusivamente trabalhando com eles, e eles nos dando a condição da evolução. Então é um ganha-ganha, ambas instituições ganham, por isso que eu falei que é uma estrutura institucional de duas grandes marcas. O São Vicente é uma marca centenária, o IOT ano que vem faz 50 anos, e o dia que a gente fez a primeira robótica foi o aniversário da clínica IOT, dia 26 de maio. Então dia 26 de maio, o nosso serviço ano que vem vai fazer 50 anos. Então são duas instituições, uma centenária e uma cinquentenária. Então tem muita história, muita vivência, muito amadurecimento, e a evolução era isso, né? Ela vai passando e é um aprendizado que vai ficando para as gerações de profissionais que estão vindo. Eu sou filho criado pela educação médica de uma faculdade de medicina em Passo Fundo, dentro do São Vicente e dentro do IOT. Então as pessoas que trabalham nesse serviço também são evoluções da tecnologia e da educação médica. Data emblemática, 26 de maio do ano que vem, então tá pertinho já, né, doutor? Voltamos já, que ele vai continuar contando e das novidades e casos também. Você já sentiu que está sempre correndo atrás de algo, mas nunca se sente realmente completo? Eu também já passei por isso, até descobrir que a chave para uma vida plena não está no que temos, mas em quem somos. No meu livro, Ser para Ter, 12 Passos para uma Vida Plena, eu compartilho um caminho transformador. O livro já está disponível, adquira o seu e comece essa jornada comigo. Tem Tudo Móveis e Estofados é mais barato mesmo. Estofado retrátil, apenas R$ 899,90. Ou em 12 vezes de R$ 83,90. Conjunto, mesa com 4 cadeiras de madeira, por apenas R$ 899,90. Em 12 vezes de R$ 83,90. Roupeiro 100%, MDF por apenas R$ 1.499,90. Ou 12 vezes de R$ 139,90. Avenida Brasil Leste 232, proximidades do Hospital de Clínicas. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Voltamos com o Dr. André Kuhn, falando hoje sobre o pioneirismo e já esse aniversário de 3 anos em que Passo Fundo já virou referência no quesito robótica joelho. E a implantação, como é que foi, doutor? A implantação foi uma coisa para a gente boa, porque nós nos preparamos, né?
A empresa que veio trazer a tecnologia, que é a Smith Nephew, ela também ficou muito surpresa pelo que ela recebeu de impacto ao ver que a gente estava preparado para recebê-los e colocar. Nós fizemos uma sequência de vários casos iniciais, onde vem toda uma estrutura de pessoas para nos treinar, e os técnicos, vem todo mundo, e que a gente treinou desde a entrada até a saída do paciente. Então fizemos todo o fluxo que o paciente tem dentro da instituição, como abordar, o que explicar sobre a robótica, a documentação, a parte burocrática, a parte de legalização de autorizações para convênios, né, a própria prática da cirurgia, a estrutura de lavagem do material, da esterilização, o treinamento da enfermagem, a própria reabilitação, os próprios anestesistas, a equipe que dá o auxílio técnico, né, em sala cirúrgica, as pessoas todas foram treinadas, e isso foi muito rápido, porque a gente fez uma casa, nós fizemos um caso e ficou um delay, não, nós fizemos 10 casos sequenciados em uma semana, e aquilo serviu de um aprendizado e de uma evolução muito rápida para se aprender e pegar como fazer, né, e aí fomos vendo as vantagens, as dificuldades, né, e começa a se comparar com aquilo que a gente faz de maneira convencional. E vai tendo a migração dos teus casos. Então foi evoluindo. Hoje eu faço, não digo 100% a cirurgia de prótese por robótica, mas eu estou entre 90% para 100%. Então tem meses que eu só faço robótica, raramente eu faço no ano próteses convencionais. Existem algumas situações às vezes que eu faço, algumas situações às vezes até econômicas de alguns pacientes, por causa do custo, mas ao mesmo tempo a tecnologia ela serve para que eu consiga ter um pensamento diferente no olhar do planejamento da cirurgia. Então qual é o grande diferencial que a gente observou? O grande diferencial chama-se planejamento pré-operatório, transoperatório, diferente de uma técnica convencional. Antes de eu começar a executar a cirurgia com a robótica, eu sei a previsibilidade de resultado. Uma cirurgia convencional, a gente não tem isso. Essa é a grande diferença. A exatidão, a precisão, como você consegue personalizar. Eu uso uma expressão para fazer as pessoas entender de que a cirurgia robótica é um alfaiate fazendo a personalização daquela prótese para o paciente. A convencional é o tamanho estándar, que tem tamanho pequeno, médio, grande e extra grande, que está lá na prateleira e tu tem que ver como é que vai se ajustar. Nem sempre fica perfeito. E a convencional eu estou executando de uma forma personalizada a cirurgia. Então o cirurgião se transforma num alfaiate de prótese, né? E isso é uma diferença muito grande de ajuste, de resultado e de funcionabilidade. E aí você vai vendo as histórias de vida dos pacientes, né? Os resultados, a satisfação. Muitos pacientes que já tinham feito de uma maneira convencional um joelho, depois a gente fez o outro lado usando a tecnologia, deles diziam, é bem diferente essa cirurgia. Então para nós isso é importante. Não é só um marketing de dizer, é por robótica, eu quero mercado profissional. Não, a gente quer mercado profissional, mas também queremos satisfação profissional como médico em fazer. Por quê? Porque se eu vou mostrar para os meus colegas num congresso, eu tenho que ter argumentos técnicos de convencimento de que essa cirurgia, o custo que ela agrega, vale a pena em relação à técnica convencional. Porque hoje a gente vive, de certa forma, uma guerra médica entre os que fazem a robótica e os que não fazem. E a gente tem aqueles que não fazem porque ainda não tem condições do hospital e do serviço dele ter a tecnologia, né? E alguns são contra por achar que é só um custo. Então às vezes essa discussão ela é demonstrada pela satisfação dos pacientes, pelos resultados clínicos, mas pela publicação científica. Então tu tem que ter métodos científicos de validação de que aquela tecnologia ela é custo efetiva. Vamos relembrar, doutor, no último programa, quantos casos já mesmo de cirurgia no joelho robótico? Nós estamos agora, essa semana fechou 460 casos, né? Provavelmente, assim, mais 60 dias a gente está com 500 casos. Então, é uma casuística importante, impactante. Nós hoje somos uma das maiores experiências individuais e de serviços, né, no Brasil e da América Latina.
em casuística, né? O Brasil é um país continental, é grande, então a gente tem muito volume, diferente de outros países da América Latina que são menores e às vezes o acesso é menor, então a casuística também é menor, né? Mas a gente consegue ter uma expressão muito forte, bastante impactante, né? Nesse tempo, o que a gente viu? Que a tecnologia que foi escolhida para se trazer para Passo Fundo, né? Essa do robô Core, que é o robô que a gente tem, ele é um robô de segunda evolução, ele nos permitiu fazer outras cirurgias que os outros sistemas robóticos não fazem ainda, que é a revisão de prótese de joelho, é trocar uma prótese utilizando a tecnologia. Eu fiz em outubro de 2022, quando a gente implantou logo, depois a primeira na América Latina, né? Esse ano eu fiz a primeira prótese unicompartimental medial e a primeira lateral do Brasil, por robótica. Então isso é pioneirismo. E quem ganha não são os hospitais, mas sim a comunidade. Voltamos já. Você já sentiu que está sempre correndo atrás de algo, mas nunca se sente realmente completo? Eu também já passei por isso, até descobrir que a chave para uma vida plena não está no que temos, mas em quem somos. No meu livro, Ser para Ter, 12 Passos para uma Vida Plena, eu compartilho um caminho transformador. O livro já está disponível, adquira o seu e comece essa jornada comigo. Tem Tudo Móveis e Estofados é mais barato mesmo. Estofado retrátil, apenas R$ 899,90. Ou em 12 vezes de R$ 83,90. Conjunto, mesa com 4 cadeiras de madeira, por apenas R$ 899,90. Em 12 vezes de R$ 83,90. Roupeiro 100%, MDF por apenas R$ 1.499,90. Ou 12 vezes de R$ 139,90. Avenida Brasil Leste 232, proximidades do Hospital de Clínicas. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Terceiro bloco do seu programa Saúde com o seu doutor André Kuhn. A gente já vai rapidinho agradecer os patrocínios. Doutor André Kuhn, cirurgia do joelho. Índia Mara Calmo, psicóloga clínica. Cirurgia plástica integrada. Aline Dalcin. Silvia Dalauba, treinamento e desenvolvimento humano. Oficina de vacinas, crianças e adultos. Carmen Steffens, Passo Fundo Shopping. Bi Bardot e Mano Escobar. E a gente está falando em muita evolução, 50 anos do IoT, 3 anos de cirurgia robótica no joelho aqui em Passo Fundo. A gente finalizou o último bloco falando sobre ganhar, que a comunidade ganha. Vamos falar mais sobre esses ganhos nessa evolução perante esses anos aí de caminhada, doutor. Bom, o que a gente viu? A implantação do projeto da cirurgia robótica trouxe toda uma satisfação e motivação de todas as equipes que trabalham conosco. Não que elas não estivessem motivadas, mas a gente foi evoluindo no processo. A gente começou a criticar a dor pós-operatória para melhorar. Então isso, a equipe da anestesiologia melhorou com um estímulo a melhorar as técnicas. Hoje a gente faz bloqueios, a gente deixa um canal adutor, que é um nervinho,
chamado safena, que é sensitivo e que vai inervar o joelho. A gente deixa um catéter que é colocado com o uso do ultrassom no final da cirurgia, e o anestesista deixa aquele catéter, que ele faz já no final uma dose analgésica de anestésico, e todo dia ele vai no quarto do paciente replicar aquela analgesia. Isso melhorou o quê? O paciente usa menos opioides, melhorou o intestino do paciente, melhorou a função renal, diminuiu as complicações clínicas, então melhorou o manejo clínico do paciente no hospital. Nós temos na equipe uma médica que acompanha todos os meus pacientes, que é uma cardiologista, intensivista, que é a doutora Júlia Cremona, que já veio aqui no programa falar, e que faz todo o suporte clínico do paciente. Então eu digo assim, eu sou cirurgião, eu sei operar o joelho, eu não sou um médico clínico. Então eu preciso numa equipe ter alguém com uma visão hospitalar da necessidade pós-operatória, independente do paciente ter o seu médico que lhe cuida. Mas no hospital precisa ter alguém com a visão de hospital. Ele é um hospitalista para aquele motivo daquela cirurgia. A melhora da própria reabilitação da fisioterapia, então a gente consegue tirar o paciente mais cedo da cama, fazer caminhar. Então, às vezes, em 8, 10, 12 horas pós-cirúrgica, ele já está reabilitando. Ele dorme e acorda já caminhando, doutor. Está caminhando, né? Por exemplo, ontem era feriado, eu fiz 4 cirurgias. Eu vi. Né? E eu fiz a última cirurgia, uma revisão de prótese. Eu vi os seus bastidores. Uma revisão de prótese de um paciente que não foi operado no nosso serviço, mas que teve uma infecção cirúrgica, foi bem tratada a infecção e estava curado, e ele veio para que eu pudesse reimplantar uma prótese nele. E eu terminei de operar ontem, era 8h30 da noite, né? E ele saiu da sala cirúrgica, devia ser umas 9h30 da noite, para ir para a recuperação. Hoje, às 7h30, já estava sentado, e às 8 horas ele estava caminhando fora do quarto, fazendo fisioterapia. Então, isso é um avanço do manejo do paciente. Isso diminui as intercorrências, facilita uma recuperação, facilita toda uma visão que as pessoas acabam, às vezes, tendo que é difícil e vê que não é tão difícil. Um paciente que faz uma meia prótese, que é uma cirurgia que a gente tem feito bastante, ele em 48 horas, 36 horas, está indo para casa, caminhando, seguro, volta no retorno cirúrgico, retirar os pontos já, caminhando sem uso de andador, se movimentando bem. Então, isso tudo vai evoluindo junto. As condições de cirurgias, casos com grandes deformidades, pernas bem tortas, que você consegue corrigir, alinhar, ter a segurança, ter uma prótese que vai ter uma funcionabilidade e uma durabilidade, né? Isso a gente foi vendo e aprendendo durante esses 3 anos do que a tecnologia permite em relação àquilo que a gente já tinha experiência profissional de fazer com a técnica convencional. Mas a outra coisa que a gente vê é o impacto que a comunicação tem. Eu, há poucos dias, o meu primeiro paciente que eu fiz uma prótese unilateral por robótica, ele veio do Macapá, do Amapá. E ele está hoje indo de Brasília para Macapá, está voltando, porque ele ficou no irmão dele que mora em Brasília fazendo fisioterapia e agora está retornando para Macapá. Ele é um juiz federal e ele me procurou por internet, por informações e buscou, fez uma telemedicina, fez uma consulta online. E ele já tinha consultado com 8 colegas, em Goiânia, em Brasília, tinha muita informação sobre o seu problema, e ninguém tinha exatamente dado uma segurança em ofertar um procedimento da unicompartimental para ele. Uma pessoa com vontade de viver, jovem, 61 anos de idade, né? E você conseguir, por uma consulta, né, online, explicar, se comunicar, fazer a pessoa atravessar o país e vir fazer uma cirurgia de forma inédita. Nós somos tão... Eu gosto tanto de lhe ouvir que a gente fica conectado. Eu ia tocar neste assunto, doutor, que hoje a pessoa vai para a cirurgia com o senhor, ele já sabe o que vai acontecer. As pessoas antigamente não sabiam o que ia acontecer. E eles sabem exatamente o porquê, quando vão sair, quando vão entrar e o que vão fazer, né, doutor? Mas isso é uma forma que eu particularmente gosto de explicar, que eu digo assim, eu estou aqui para lhe assistir. Isso é uma forma de assistir as pessoas.
O tratamento, ele não significa êxito. A assistência tem que ser exitosa. Eu tenho que dar o meu melhor. Não significa que eu vou ter o melhor resultado. Eu preciso usar o que tem de melhor. Porque a medicina tem variáveis. Nós não somos deuses. Nós somos médicos, humanos, igual a qualquer outro humano. O que muda? Muda é o teu comprometimento. E nisso a gente dá o máximo, que é o comprometimento em assistir, em explicar. Eu não gosto da palavra humanizado, porque nós somos humanos, eu atendo gente, então eu gosto de uma assistência se colocando no lugar do outro. Muito importante. Né? Eu acho que é isso que é o importante. E isso, as pessoas todas que trabalham conosco, elas absorvem isso. Então, esse processo evolutivo de contaminação do ambiente e das pessoas, para mim é o que mais me motiva, é o meu maior prazer em ver. Pessoal da enfermagem, em ficar feliz que vem alguém de fora, se sentir valorizado, em acolher, em assistir, em tratar bem. E nisso o hospital São Vicente, com as pessoas, existe um treinamento. As pessoas evoluem, elas têm prazer de vir trabalhar ali. Isso é importante, né? Então, o talento, ele ganha um jogo, mas ele não ganha um campeonato. Quem ganha o campeonato é esse time. Eles são os ganhadores e fazem a gente também ter condições de se destacar. E nisso eu vi uma evolução muito grande, né, nesses últimos anos. Doutor, frase final, porque tem tanta coisa para lhe perguntar e não dá tempo, hein? Vai para onde agora, doutor? Eu vou agora no final do mês para a Índia, né, onde eu vou conhecer um robô, né, que é um robô de uma empresa indiana, né, e que faz praticamente a cirurgia robótica de forma quase que sozinho. O médico planeja tudo, mas ele é meio que autônomo na execução do procedimento. E vou para um congresso lá, onde vem gente do mundo inteiro, e conhecer um país de 2 bilhões de habitantes, né? Então também é um desafio, né? Uma motivação. Eu já tinha deixado de ir outras vezes e agora não tenho como não ir. É de Passo Fundo este doutor levando o melhor da medicina para o mundo e para a comunidade. Até a próxima, doutor. Até. Não demore a voltar. Não. Até mais.